Quem é que vai orar por nós? Pedir para Deus nos ajudar. Hoje é o Felipe, Vamos. Senhor Deus, Pai, aqui estamos, ó Deus, para aprender mais da Tua palavra. Necessitamos, ó Deus, da revelação da Tua palavra, Deus, da palavra revelada. E já te agradecemos. Amém. Amém. Ok. Então, é assim, o Felipe estava entusiasmado com aquele tema que a gente estava falando sobre a morte do Senhor Jesus, não é? O que significa para nós. E mais sobre aquilo de nós estarmos mortos com ele. Aí ele queria continuar um pouquinho no tema. É bom, né? Porque também é um tema muito vasto. Isto daria aí para umas 10 pregações, né? Mas repetindo um pouco, porque é uma coisa que demora a cair. Demora a cair por quê? Demora a cair porque nós não estamos acostumados a este tipo de verdade, percebes? As nossas verdades é aceitar o Senhor Jesus, é a ceia, é o batismo, é não sei o quê. Mas aquilo que interessa mesmo, as pessoas não estão acostumadas a ouvir. E muito menos a entender, entende? Então, esse é o problema. Vou compartilhar aqui a tela. Diz assim, em Coríntios 2, versículo 4. Desculpa, 2 Coríntios 4, versículo 10. Diz assim, levando sempre o corpo, no corpo, o morrer de Jesus. Pronto, vamos falar ainda por aqui, né? Porque ele depois diz assim, para que também na sua vida se manifeste, porque a sua vida se manifeste no nosso corpo. Quer dizer, o morrer, reparem nesta palavra, não é muito estranho. Nós levando o morrer. É que às vezes a gente passa assim por cima da palavra de Deus muito levianamente, às vezes. Tu levas o morrer. Agora é o seguinte, se nós formos em Romanos 6, porque o morrer, eu só vou recapitular um pouquinho, mas com outras palavras, né? Em Romanos 6, aqui no versículo 10, aqui no versículo 10, diz assim, quanto a ter morrido, de uma vez por todas, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Estão a ver? Este é o morrer. O morrer dele. Quer dizer, por exemplo, não tem aquelas pessoas que dizem assim, tu morreste para mim, odeiam-te, né? Quando te odeiam, eles dizem assim, ele morreu para mim, não é? Sim. É neste sentido que a Bíblia está aqui a falar, que Jesus morreu para o pecado. Acabou. E se nós formos ler em Hebreus, temos lá a mesma ideia, que diz que o pecado não o alcança mais, porque ele está fora. Acabou para ele, entende? Então, o morrer dele é um morrer específico. Ele morreu para o pecado, porque, como eu já tinha dito outra vez, uma pessoa que morre não vai dizer hoje vai estar comigo no paraíso. Né? Ele, no fundo, não morreu, entende? Não é uma morte. Não é? Ele morreu para alguma coisa, foi para o pecado e para o mundo. Então é assim. A gente vê aqui que tem o morrer de Jesus, é um morrer específico. Então Paulo continua aqui e diz assim, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que a vida dele se manifeste em nossa carne mortal. Quer ver? Nós estamos entregues à morte. Não é a morte física, é aquela morte do Senhor Jesus. Porque as pessoas confundem estes versículos com aquilo de dizer que Paulo é perseguido, percebes? Quer dizer que vou matá-lo, não é? Não é uma morte física que ele está a falar. Ele está entregue à morte, o morrer de Jesus. O que é o morrer? Qual é a morte do Senhor Jesus? Morrer para o pecado. Morreu para o pecado. Morreu para o mundo. Pronto. Estão a ver aqui, porque de modo que em nós opera a morte, em vós a vida. Pronto, mas isto já entrou noutro assunto aqui, não é?
Mas estão a ver aqui, agora é o seguinte, eu vou só recapitular um pouquinho da semana passada. Vocês não esqueçam nunca, isto é uma promessa, entendem? Além de ser uma promessa, ela torna-se uma realidade, é uma coisa que tu vais ter que não vais ter como negar, quer dizer, tu vais ter que assumir depois, porque tornou-se uma realidade, entende? E nós não estamos acostumados a pensar, a nossa mente tem que ser reformulada. Tudo em nós tem que mudar para nos adaptarmos a esta realidade que aconteceu, porque se não for realidade, tu és um falso. És um falso. Não é? E aí isso a gente já vai ler lá em 1 João 4, que ele fala das pessoas que não experimentam isto, que são falsos. Eles são o anticristo. Sim. E a gente muitas vezes fala dos anticristos como esses profetas falsos que andam aí, e não são só eles. São pessoas que proclamam Cristo, mas não vivem esta morte dele. Pronto. Em primeiro lugar, isto é uma promessa de Deus. Em segundo lugar, isto é o fruto, é a prova, é o efeito de um verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Entende? Quando tu ouvires falar no batismo com o Espírito Santo, esquece essas coisas que as pessoas falam aí dos dons e das línguas. Isso não serve. O que serve é que esta morte do Senhor Jesus vai se evidenciar em ti. Em ti, para ti e para o mundo. Tu vais carregar esta morte para todo o canto. Agora vê assim, diz assim, levando. Sabe o que é levar? És tu que levas, tu carregas ela. Quer dizer que tu vais assumir essa morte. Estão a entender aqui, não é? Sim. Por exemplo, vocês sabem daquelas pessoas que estão muito preocupadas com a marca da besta, né? Pronto. É a marca da besta para ali, a marca da besta para lá. Eu às vezes falo para as pessoas, dizer, o que é que tu te preocupas tanto com a marca da besta que, vou te dizer, eu duvido que haja alguém que até hoje saiba o que é isso mesmo. Duvido, né? Pode ser que haja, não sei, mas nunca conheci. Então, tão preocupados com a marca da besta, o que é que o diabo faz, não sei o quê, e depois já vão para isto, depois uns anos atrás era as guerras, agora é as vacinas, depois é não sei o quê. Ainda hoje eu falei para uma pessoa que disse assim, escuta, as pragas vêm de Deus, entende? Não vem com essa coisa da besta. Quem manda pragas é Deus, para cima dos habitantes da terra. Então não vem atribuir estas coisas que estão a acontecer à marca da besta, né? Pronto, mas isso é uma coisa. Mas estás a ver, as pessoas falam muito na marca da besta. E depois, normalmente quando as pessoas vêm me falar com estas coisas, escuta, por que tu não te preocupas com a marca do Cordeiro? Entende? A marca do Senhor Jesus, a marca do Salvador. Sabes o que é a marca do Salvador? É isto. Tu carregas a morte dele e a vida dele em ti. Porque em João, Jesus disse assim, quando o Espírito vier, falará de mim. Pronto, estão a entender até agora ou querem... Sim, sim. É porque isto é muito importante, captar isto aqui, entende? Para depois a gente dar para continuidade. Para ver que existe esta marca do Cordeiro, entende? Então, vê que se tu tens esta marca, se tu te carregas esta morte do Senhor Jesus, o morrer dele dentro de ti, por quê? Por via de uma realidade que tu tens do Espírito Santo. Não é uma coisa assim, não é aquela coisa eu acredito que o Espírito Santo está comigo. Não é assim, percebe? Quando ele está mesmo. Agora, eu não estou a dizer que o Espírito Santo não te possa revelar coisas, mas não estou a falar dessas revelações, estou a falar da presença real dele. Não é? Então, quando isso acontece, esta morte que o Senhor Jesus experimentou vai se evidenciar em ti. E se esta morte se evidenciar em ti, vai acontecer o quê? A vida de ressurreição dele também se vai evidenciar em ti.
Não só em ti, mas a vida depois vai ser distribuída à tua volta. Mas mesmo que as pessoas à tua volta escolham o pecado, escolham o mundo, tu não vais deixar de ser vivo e nem de ser morto. Não é? Agora, vamos ver ali, por exemplo, em 1 João 4. Ele diz assim: nisto reconheceis, porque isto é dos versículos que pouca gente entendeu até o dia de hoje. Assim, nisto reconheceis o Espírito de Deus, ok? Todo o Espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. O que isso significa? Porque vocês vão ver aí, os falsos profetas vão dizer que o Senhor Jesus veio na Terra. Sim, é. O diabo também diz. Tem muita. Mas aí os padres também dizem, sabe? Eu estava pensando nisso agora há pouco. O candomblé, eles também dizem que o Senhor Jesus veio e foi crucificado e não sei o que, dizem tudo isso. Então quer dizer que isso não é confessar. Se vocês forem ver esta palavra, aquele que confessa, porque É o que carrega, né? o que carrega, é o que mostra, o que revela. Leva em si. Leva. Porque, vê, eu sempre disse, vamos ter muito cuidado com estas epístolas de João, porque elas são muito mais profundas do que aquilo que a gente imagina. Porque estas epístolas de João, até os livros de João parecem manteiga, sabe? Tipo assim, parece coisa fácil. Eu sempre me lembro dos pastores, no início, dizem, olha, quando as pessoas se convertem, dá-lhe o Evangelho de João que é para ele ler. Entendeu? E eu disse, tudo bem, mas escuta, hoje em dia, eu não sei se é uma boa ideia, porque os livros de João são muito difíceis de entender, de verdade, mas parecem manteiga. Então, se tu quiseres entender um evangelho falso, tu vais entender mal este versículo, porque quando tu dizes assim, confessa que veio em carne, o Cristo veio em carne, o que é que isso quer dizer? Significa que aquela morte que ele experimentou, entende? Aquela carne que ele matou na cruz, vai se evidenciar em ti. Então, tu professas, não é de boca, percebes? A tua vida é uma confissão. A tua vida é uma prova de que aquilo é verdade. Tu podes confessar isso sem palavras. Então, vocês lembram-se lá, Paulo diz assim, ainda hoje eu carrego as marcas da cruz, as marcas como é que é? Que ele diz lá? Marcas... acho que é marcas do Evangelho, marcas de fé. Ninguém me moleste porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Gálatas 6, versículo 17. Né? Diz assim: todos quantos andarem nesta regra, né? Paz e misericórdia sobre eles. Quanto a mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Quais são as marcas dele? A morte. É a marca dele, é a marca do cordeiro, não é? Uns estão aí preocupados com a marca da besta. Estão a ver? Ele está a falar aqui da marca do Senhor Jesus. Uhum. Entende? Então, a essência do Evangelho é esta, porque tu vais encontrar uma morte que é muito morte mesmo, é real, é tão real como... Escuta, isto é uma promessa, pode acontecer de ti de tal maneira, porque é que tu olhas para o pecado e não te afeta. Pode chegar a esse ponto. E se ele te afeta, o caminho é qual? É te renderes ao Senhor Jesus.
Para quê? Para que a morte que ele tem, que a morte que ele é, né, o morrer dele se manifeste. Então, isto é o que a Bíblia fala de boas novas, as boas notícias. Aquilo que a carne não pode fazer, aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que a lei não pode fazer, o Evangelho faz. E aí, falei um pouquinho. Tem que carregar a morte e a vida, né? Sim, não, mas uma coisa leva a outra, percebes? Tu não vais, se tu recebes o Espírito na plenitude que Deus prometeu, né? Tem que ser na plenitude que Ele prometeu. Então, aquilo que o Senhor Jesus é hoje, aquilo que o Senhor Jesus se tornou, aquilo que o Senhor Jesus é depois da ressurreição, vai se manifestar em ti. Por isso é que o Senhor Jesus diz assim, quando tu estás, sei lá, ele diz assim, permanece em mim, se eu permanecer em ti, percebe? Porque aí a luta não é mais tua. Mas aí pode dar um chute no pecado, eu diria agora. Aí vais clamar como Paulo, ó morte, onde é que está a tua vitória? Entende? Eu só quero que vocês ponham assim, que isto é uma promessa que tu tens que alcançar. E aí, se vocês forem ver por exemplo, acho que é Hebreus, ele diz aqueles que alcançam a promessa. Deixa eu ver aqui onde é que está. A promessa. Acho que é Hebreus. Hebreus fala muito nisso. Hebreus. Acho que é Hebreus 11. Tem vários. Onde é que é esse? Tem um versículo específico que ele fala nisso. Diz aqui. Fez a promessa. Aqui, Hebreus. Obteve a promessa. Estão a ver, olha. Transgressões. Recebo a promessa eterna. Pois quem fez a promessa é fiel. Olha, está aqui, Hebreus 10. 36 é o versículo que eu estava procurando. Diz assim, deixa eu tirar isto aqui. Diz assim, com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E os teólogos de hoje dizem que esta promessa é aquilo que acontece contigo depois de morrer. Mas se fores ver, Paulo fala em muitos lugares da vida que agora é. Neste presente século, ele fala muito nisso. Pedro também fala nisso. Então, vê, em vez de nós estarmos aqui tão preocupados e ocupados a lutar com a vida, a lutar se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, se eu preciso viajar para a China ou não, percebe? O melhor é lutar para alcançar esta promessa. Porque para essa promessa acontecer, há uma fase, há uma preparação, percebe? Porque vocês podem ler em Atos 5, ele diz assim, o Espírito Santo que ele deu ou dá àqueles que lhe obedecem. E esta obediência é uma obediência de coração. Voluntários. Vontade de alegria, uma obediência assim, como se tu estivesse comendo um bolo espiritual, entende? Para ter uma alegria. E olha, era isso que eu queria mesmo. Conseguir obedecer a Deus. Sim. O teu coração muda.
Então, pronto. Então, era mais ou menos esta coisa que eu queria realçar aqui um pouco. Mas vamos falar um pouquinho sobre isto, porque isto precisa aprofundar um pouco, percebes? Agora, não te esqueças que falar sobre isto é falar, não é? Outra coisa é alcançar a promessa. E essa promessa ninguém vai te dar. Tu vais ter que lutar por ela. Não é a igreja que te vai dar. Os teus irmãos podem orar por ti, pode ajudar muito, né? Bastante. Mas quem busca e acha és tu. E se não achares na primeira, né? Vais para a segunda tentativa. Se não achar na segunda, vai para a terceira, porque a promessa está lá. Não é? Porque a promessa está lá. Vai até achar. Vai até achar. Vocês sabem lá em Provérbios, né? Quando, por exemplo, ele fala lá de buscar a sabedoria, de buscar aquilo que é de Deus, não é? Ele diz assim, como aquelas pessoas que buscam ouro e prata. Não sei se aí no Brasil tem, mas nos Estados Unidos havia muito. Aquelas pessoas que vendiam tudo, sumiam no meio das montanhas do mato, desapareciam 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Hã? Sim, mas sumiam, deixavam família, deixavam tudo, não estão nem mais, eles vão atrás daquele ouro. Não encontrou nesta montanha, ele busca naquela. Vai buscar na outra, até achar. Mas quando ele acha, ele achou. Então, é assim que tu vais buscar esta promessa. Não é? Foi hoje, acho que foi ontem ou antes, quando eu e o Filipe estávamos a conversar. Escuta, isto vai acontecer dentro do teu coração. É como aquelas coisas, tens um monte de pedrinhas e não sei quantas, mas o ouro está lá no meio. Uma daquelas coisas é o ouro. E sabendo que isto é uma promessa que tu podes dizer, mas olha, é a única promessa que tu podes dizer, esta eu vou conseguir. Agora. Percebes? Existem outras promessas, tu não sabes, por exemplo, que Deus te dá, tu não sabes quando vais morrer, quando vai acontecer isto, percebes? Tu não sabes quando vai acontecer muitas outras coisas que Deus provavelmente te prometeu. Por exemplo, José, Deus lhe prometeu o quê? Que ele ia ser, que foi, né? Depois, mas não aconteceu naquele dia. Mas ele chegou a um ponto que ele também não sabia o que aqueles sonhos, ele se calhar até já tinha esquecido dos sonhos, né? Quando aconteceu, não é? Mas essas promessas não são iguais a estas. Porque a Bíblia diz hoje, se eu bater a tua porta, né? É hoje. É para hoje. Então, é isso aí. Acho que até eu estava pensando que ia ser difícil explicar isso. Sabem, isto foi uma das primeiras coisas que Deus me revelou no avivamento. Eu lutava, mas eu lutava contra o pecado. Não, você não queria saber. Eu lutava, mas porque é assim, eu nunca tive sim, problemas sérios de mulher ou disto, aquilo, mas tinha outras coisas, certo? E eu estava sempre com aquela, mas eu não posso pecar, eu lutava, porque eu sabia que o que era, eu já tinha acabado com esta coisa de não pode pecar, eu vi logo que era mentira, né? Até um dia que eu comecei a ler assim Romanos, né? Este negócio, isto que eu expliquei hoje abriu assim para mim, uau! Sabe, eu fiquei 1 semana a cantar da alegria, mas olha, é fácil. Eu cantava, parecia que tinha descobrido uma mina. Aí as pessoas perguntam, o que é que se passa contigo? Eu achei, eu sei o que é sobre render ao Senhor Jesus. Entende?
E é isto que Paulo diz assim, tu ainda não lutaste contra o pecado até o sangue. Eu lutava com ela até o sangue. Não sei quantos litros de sangue perdi, né? Mas perdi. É uma maneira de falar, né? Mas quando eu descobri que é morto para o pecado, vivo para Deus, tu morres com o Senhor Jesus, crucificado com Ele, a carne, Ele confessar, eu entendi, de repente abriu tudo assim para mim, o Evangelho abriu para mim. Tanto que eu vivia num coisa de avivamento lá, e eu sempre dizia, mas por que essas pessoas nunca me pregaram isto? Nunca me mostraram isto? Sabem por quê? Porque isto é uma revelação pessoal. O Evangelho tem que se manifestar em ti. Pronto. Acrescente aí. Qualquer coisa que esteja mexendo no vosso coração também é importante para nós todos. Tem a ver com isto, né? É justamente isso aí que é para encaixar, né? Se vocês forem lá, por exemplo, em 1 João 1, não é? É outro versículo muito mal entendido. Ele disse assim lá. Vejam bem. Vou compartilhar a tela de novo. Diz assim. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Agora diz aqui, vê, a vida se manifestou. Não foi uma coisa que, como Jó disse, eu ouvi falar de ti, certo? Ela se manifestou. Nós temos visto a vida eterna, aquela vida constante. A vida começa eterna, começa agora. Estava com o Pai e que nos foi manifestada agora. Nós temos visto, ouvido, e é isso que nós vos anunciamos. Eu queria falar uma coisa. Assim, lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, a partir do verso 14, diz lá sobre a fragrância do conhecimento, é como se fosse o aroma de Cristo, né? O cheiro de Cristo. Isso. É outra maneira de falar. Sim. Oi? É outra maneira de dizer a marca do cordeiro. Sim. Exatamente. Então o que eu queria dizer assim, porque aquilo... No versículo 14, é? Sim, diz, assim, tem um pouco antes, mas assim, a partir do 14, 15. Então deixa eu ler aqui. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Mas olha, por exemplo, quando ele diz assim, nos conduz em triunfo, é este tipo de triunfo que ele está falando, entende? Sim. Pode continuar, depois que aparece lá a questão da morte e da vida. Manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para Deus o perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como naqueles que se perdem. Para eles é cheiro de morte, mas para com aqueles aroma de vida para a vida. Exatamente. É isso aí que eu queria dizer, porque assim, sim. Ao mesmo tempo que é cheiro de morte para alguns, é cheiro de vida para outros. Sim. E essa é uma coisa que eu acho que não dá para separar aqui no mundo, não dá para dizer assim, não terá esse cheiro, não. Inevitavelmente, o cheiro de Cristo está ali. E ele para uns vai significar uma coisa, e isso, claro, se nós vivemos nessa realidade, né? Mas o cheiro é o mesmo. Sim, o cheiro é o mesmo. Só que eu estou dizendo assim, se nós vivemos nessa realidade que diz aí, sim, nós inevitavelmente deixaremos o cheiro de Cristo. O cheiro é esse, é o de Cristo. E que para alguns será de morte, para outros será de vida. Isso significa o quê? Aquilo que o Senhor Jesus disse, o quê? Que tu não podes deixar a árvore indiferente. Ou ela se torna má, ou ela se torna boa. Sim. Indiferente não vai ficar. É porque muitas vezes as pessoas até dizem assim, mas para que eu vou... Eu já ouvi isso muito. Porque eu vou evangelizar, ou porque eu vou falar de Cristo. Muitas vezes as pessoas não me ouvem ou e tal, não sei o quê, mas tem que lembrar, além de outras coisas, tem que lembrar que
Sim. É o cheiro de morte e o cheiro de vida. É. Que está ali. E que Deus vai pegar neles, não tem jeito. E tu vais lá para salvar, não é para matar. Então, e o Só cheiro que e o trabalho não é nosso, né? Em princípio também. Mas assim, nós estamos ali sim, para deixar o cheiro. não é nosso como quem diz, não é? Sim. É Não é não, nosso porque não somos o dono da obra, né? sim, mas nós somos os Mas é obreiros, nosso porque nós temos um mandato para ir lá falar. são os participantes da obra. Exatamente. Exatamente. Só que agora é o seguinte, Bi, esta obra tem que começar em nós, certo? E ela não tem só que começar em nós, tem que terminar em nós, tem que ter uma. E é isso que Pedro fala, né? Para que não, Tiago que diz para que a obra se torne perfeita, né? Pregar, podes pregar em qualquer altura da tua vida, antes, depois, não sei quando, né? Mas estou a falar, mas o efeito do evangelho só vem com a plenitude de Deus, o verdadeiro evangelho, né? Então, pronto, e é bom isso aí que o Coisa disse, porque no fundo, veja, isso que o Francis está a falar, né? É a tal marca do cordeiro, entende? Então, se tu tens esta marca, se tu tens esta marca, esta fragrância, se ela se manifesta de forma real, é real, entende? Então vai acontecer o quê? Acontece que a marca da besta não pega em ti também. Então as pessoas preocupam-se tanto do que é que vai acontecer no mundo, como é que vai ser o fim do mundo, qual é a marca da besta, o que é que o diabo vai fazer. E parece que estão pregando o diabo, em vez de pregando o evangelho, não é? Não é? Então, é isso. Muitas vezes diz, escuta, esquece essas coisas. Sabe o que vai acontecer? Vamos ser marcados pelo Cordeiro. O resto é o resto, né? Eu até posso falar nisto, naquilo, mas não é uma coisa que vai ocupar nem a preocupação, nem a cabeça, nem nada, nem o meu tempo. É interessante saber, mas e daí? Vai me levar aqui? Se eu souber agora, vamos ver, agora de repente eu sei quantos terremotos vai haver até o fim do mundo, não sei o que é, começa a contá-los. Eu vou estar tão ocupado a contar terremotos, a pesquisar onde é que houve um tremor de terra e não sei o que, quer dizer, depois, quando é que eu vou ocupar buscando e achando e mantendo a promessa? Se eu achei, tenho que manter. E vai a consequência, né? Se já está marcado pela marca de Jesus Cristo, a marca da besta não pega. É isso. Agora vocês estão a ver que estas coisas, muitas vezes estas coisas acontecem dentro das igrejas. Havia homens de Deus andarem sempre assim inclinados para falar destas coisas, para falar dos falsos, falar. Eu não estou a dizer que tu não tens que avisar as pessoas, mas se insistir nisso horas e horas, quer dizer, parece que não está a pregar mais nada. Nós estamos aqui para pregar o evangelho. Mas pregar revelando, né? Não é falar. Falar todos falam. Sim. Agora é o seguinte, veja. Não sei se tem alguma coisa a mais para acrescentar, antes da gente partir para uma continuidade aqui. E aí? Mas estão a ver onde eu quero chegar. Escuta, vamos permitir ser marcados por esta morte do Senhor Jesus, por esta vida, entende? O resto, tu podes saber disto, ouvir aqui, mas não pode ser uma coisa da tua... Como é que eu te explicar? Não pode ser a tua ocupação. A tua ocupação é com o Senhor Jesus. Eu só acho também que, assim, nem sempre a pessoa tem uma consciência ou tem uma, como que eu posso dizer, que nem sempre parte só da vontade da pessoa. Eu acho que isso é bom ter em conta porque nós percebemos Jesus, por exemplo, pegando Paulo no caminho. Sim. Ou seja, naquele encontro ali, alguma coisa aconteceu, é a mesma coisa com a mulher no poço. Sim, Então claro. nós precisamos ter isso em conta, porque muitas vezes as pessoas pensam assim que
É aquela coisa do levantar a mão na igreja. Sim. E muitas vezes Deus vai ter contigo numa situação em que... Sim, tudo bem. Mas o que eu estou a falar, Cirilo, não é... O que eu estou a falar é de pregadores experientes. Pessoas... não estou a falar desses falsos. Estou a falar de pregadores experientes que andam a pregar outras coisas, a cair em cima daquele falso, a cair em cima daquela igreja. Quer dizer, e ficam todo o tempo naquilo, entende? Sim. E são pessoas que poderiam estar a pregar o evangelho, porque tu não vais destruir o mal falando dele. Tu vais destruir o mal trazendo o evangelho. Não é? Mudar o foco. Escuta, tu sem crer, tu tens uma... aqui, assim como quem não quer nada, trazendo o evangelho, tu destróis o mal. Por que é que vais lutar contra ele? Sim, mas é que Oi? mesmo que tu não queiras, digamos assim, o evangelho chega, ele acaba com o mal. É isso que eu quero dizer. É isso aí. Pronto, É entende? nesse sentido que eu estava falando ali, por exemplo, Sim. Paulo estava com uma intenção e com um caminho e tal, Uhum. e Jesus chega e acaba com o mal, acaba com tudo. Sim, mas pronto, agora tu vais ver que há pessoas que está cada vez pior. Há pregadores, não estou falando de um pregador qualquer, estou falando de pessoas que vivem o evangelho muitas vezes, que eles caem nas armadilhas da discussão. E isso, no fundo, é uma arapuca, percebe? É uma armadilha que está ali colocada dentro de ti. Não é para tu venceres o mal, percebes? É para tu discutir sobre ele e ficas ocupado. Ficas ocupado com aquilo. Sim. Okay? E quer dizer, isso pode acontecer a qualquer um de nós. Então é por isso que muitas vezes a gente precisa ter cuidado. Quer dizer, alguém me pergunta sobre como é que vai ser a segunda vinda do Senhor Jesus. Eu vou usar aquilo, porque ele está preocupado com aquilo, mas vou pegar naquilo, vou metê-lo para dentro do Evangelho. Não vou jogá-lo fora, não vamos falar nisso. Não é isso que eu estou dizendo, né? Não, vamos ser sábios, entende? Não vale a pena estar aqui a falar contra a discoteca, contra o que é por aí agora, contra a vacina, contra o homossexualismo. Vamos trazer o evangelho. Eu posso falar uma vez por outra, tudo bem, isso está errado, acabou, percebes? Mas de uma maneira que seja que eu tenho que ter fundamentos para aquilo que eu estou a dizer, mas não vou insistir toda hora só naquilo, percebes? Por exemplo, uma vez, uma senhora que Deus salvou da morte. Ela andava desviada e ela estava a morrer no hospital por causa de um parto de um filho que ela teve. E ela orou a Deus e disse assim: Senhor, eu quero viver para ti agora, salva a minha vida. Eu vou viver para ti. Ela ficou curada dentro do hospital. Eu conheci essa senhora quando o filho dela tinha uns 8 dias só, uma coisa assim, né? Ela depois contou uma história, ela estava chorando. E ela disse: agora eu vou me dedicar a tudo, vou falar contra o aborto, percebe? Tudo aquilo que ela achava mal, que é o aborto, que é não sei o que. E ele disse: escuta, tu não podes fazer isso. Se tu queres viver para Deus, tu deixas o aborto de lado, certo? Tu vai, busca o evangelho. Trata de buscar o evangelho. Toda a gente sabe que o aborto é errado, entende? Se Deus quiser, a gente ainda vai falar um pouquinho sobre o que é que se passa nos corações dos homens. Mas ela diz que a causa minha, vai ser uma causa minha falar contra o aborto. Tudo bem, mas escuta, traz o evangelho. Não é? Porque a gente vai ver que há pessoas aí hoje, ou pessoas que as mães não abortaram, percebes? Que são pessoas úteis no reino de Deus. Não é? Tem pessoas aí que é fruto de pecado mesmo, de maldade, mas Deus deu-lhes vida e eles tornaram-se pessoas viventes, né? Eu conheço um, não vou dizer aqui quem é, né? Mas pronto. Né? Mas pronto.
Mas é assim, percebe? Por quê? Porque Deus, escuta, não é questão, percebes? A questão é que qualquer um pode encontrar a vida, seja ele pai do bandido, seja pai do Bin Laden, filho do Bin Laden, seja ele de quem for, seja quem for. O Evangelho muda qualquer um. Tá? Vamos lá então um pouquinho então aí em 1 João 4, ver se ainda tinha lá umas coisinhas que eu queria falar, vamos ver se não quiserem falar mais de outras coisas. Não. Então é assim. Agora ouçam bem aqui, não é? Diz assim, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Reconheceis, né? Todo o Espírito confessa que Jesus veio na carne, é de Deus. Isso nós já vimos, né? Diz assim, todo o Espírito que não confessa que Jesus não confessa a Jesus, Jesus. Não vem de Deus, não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Agora diz assim, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Ele está a falar aqui, eles saíram de nós, mas não eram de nós, estão a ver. Ele não está a falar daqui das pessoas do mundo. Ele está a falar das pessoas dentro da igreja, que não manifestam esta vida, que não manifestam esta morte, que não têm esta marca do Cordeiro. Não é? Porque essas pessoas procedem do mundo, eles são do mundo, mas estão dentro da igreja. Falam da parte do mundo, falam como o mundo, falam do mundo, percebes? O mundo os ouve. É por isso que tu vais encontrar muitas pessoas mundanas dentro da igreja, porque o mundo ouve a eles. Entende? E aqui agora está aquilo que o Cirino estava a dizer. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve a nós. Aquele que não é da parte de Deus não ouve. Não ouve quer dizer, não obedece, não obedece o evangelho, não pode até ouvir, tipo conversa, bate-papo, aquela teta para te agradar, não te quer coisa, né? Mas no fundo não muda de vida. Há casais assim, uma esposa ouve o marido, mas é porque o marido lhe dá sustento, é porque o marido dá o que ela quer e não sei o quê, mas ouve, né? Mas no fundo a vida não ouve. E é aí que tu reconheces o espírito da verdade e o espírito do erro. Pronto. Mas isto é só para um complementozinho aqui, percebes? Então, vejam, vamos fazer de tudo para que a nossa vida seja marcada pela marca do Cordeiro. Aí tu não vais, tu vais transbordar de tal maneira que tu não vais ter outro assunto para conversar. Tu até podes dizer, e está tudo bem, mas tu voltas sempre ao teu assunto. Porque aquilo que o teu coração está cheio, a tua boca vai falar. Agora, é preciso não esquecer, isto é uma promessa, tem outra coisa, isto é real, acontece mesmo. E é a única promessa que tu dizes, pode acontecer hoje. Entende? Há muitas promessas que Deus prometeu, podem não acontecer hoje, pode acontecer amanhã, tu vais viver como se elas estivessem acontecendo, né? Mas esta pode acontecer de forma real hoje, agora. Então buscas e achas. Rendendo. Há pessoas que vão achando, percebes? Eu conheci pessoas, esta plenitude de Deus, elas foram achando, e quando se deram por elas estavam dentro desta plenitude. Há outras pessoas que foi de repente. Isto não existe uma regra aqui, entende? Mas isto acontece. Quem busca, acha.
Tá bom? E aí? Mais alguma coisa queiram? Vai. O que estás a pensar, Felipe? Compartilha lá os teus pensamentos com a gente. Quem sabe, né? Estamos a pensar um mês. Vai. Então tá bom. Os pensamentos estão... Cada dia mais a palavra se revelando e a gente vai agora, através do meio da graça, né? Colocar em prática através da revelação da palavra. E como o senhor falou, o negócio estava sempre ali, entre aspas, né? Tão fácil, mas ainda faltava a revelação. Porque as pessoas estão ocupadas com o louvor na igreja, estão ocupadas não sei o quê, lá, aleluia, línguas, não sei o que, quer dizer, está tirado do foco. É porque através disso aí as pessoas conseguem adquirir reconhecimento, conseguem adquirir fama, e é isso que as pessoas querem. Às vezes sossega, vão dormir mais sossegados, com consciência, tipo assim... Lavar roupa suja. Sensação, ele adquire uma sensação de tranquilidade, uma sensação de falsa, certo? Uma sensação de segurança falsa. Por que os pregadores hoje dizem assim, tu tens... Eu acho que às vezes é um mundo também que entrou dentro da igreja. Sim. Nem sempre é tão consciente assim. Que, não, eu vou louvar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo para me sentir bem. Eu acho que nem sempre é assim. Eu acho que o mundo entrou de tal modo dentro da igreja que as pessoas ali aprenderam de maneira errada e vivem de maneira errada. Porque são do como mundo. A Bíblia diz, enganando e sendo enganadas. Isso. E tem toda uma religião fundamentada numa mentira e num engano. Sim. E que elas não têm consciência, por isso que por isso que a igreja é o melhor lugar para se evangelizar. Sim. Porque as pessoas elas passam longe do evangelho. Sim, sim. E nessa bolha que mistura essa coisa do mundo que entrou lá dentro, que incutiu. E é por isso que dentro da igreja, por exemplo, já não há diferença em algumas com o satanismo, que vão lá para poder buscar dinheiro, vão lá para buscar prosperidade, uma vida melhor, uma qualidade melhor, menos Deus. Sim, então eu acho que é muito mais por aí do que aquela consciência de que, não... Sim, não, mas eu estou falando, quando a gente está mais a falar naquelas pessoas que pregam, que andam lá, porque eles pregam hoje o quê? Tu tens que ter a certeza da tua salvação, assim, tu tens, por ser, quer dizer, escuta. Então é um culto falso, falso para os falsos. É um discurso, escuta, porque se tu imagina que tu encontras o Senhor Jesus do jeito que Paulo encontrou na rua, no caminho de Damasco. Sim. É preciso eu te convencer que diz assim, tu tens que ter a certeza. Não, aquilo é fatal, aquilo ali é um encontro de morte. Entende o que ele diz? Então, o que nós queremos é que as pessoas tenham uma... Tu não podes estar a pôr palavras na boca do outro. Sim. Entende? E nem ensinar o caminho, né? Não, Não, eu quero dizer, me expressei mal. Tens que achar tu tens que achar a vida. E acabou. Pronto, dá o caminho das pedras mastigado. Muitas vezes... Porque... É exatamente isso, Charles. Eu compreendo bem o que tu disse aí. Porque não adianta, a pessoa não vai... Ela não vai pelo aquilo que tu diz, ela não vai aprender por nós. De dentro para fora. Ela precisa fazer sentido e isso vem de Deus. A gente está ali como canal, mas aquilo precisa ser completado na pessoa. A gente não pode dar a resposta toda, não tem como dar a resposta toda. Não. Isso, e outra coisa também é perceptível, não sei se para vocês assim, sempre foi perceptível para mim, e eu de início eu tinha um pouco de pressa, mas eu sentia que o Matheus não falava tudo que eu queria ouvir. Porque... Eu também. Mas não podes falar tudo o que tu queres ouvir. Não pode, exato. Sim. É isso mesmo.
Uma vez falávamos sobre isso, irmão. Yeah. Acho que umas 2 semanas atrás nós falávamos sobre isso, que não pode entregar tudo, Nem tens como ver, porque as coisas que não tem acontecem dentro como. do coração, tu não tens como explicar. Ou tu podes explicar como alcançar aquilo. Agora, Exatamente. o que é que tu alcançaste? Como é que é essa vida? Como é que é o céu? Eu Não vou tem explicar o como. quê? Não tem como. Não tem Exato. como. Olha, busca, vem e vê, né? Vem ver. Nós falávamos isso. Pronto, Eu vem vou e ver. vê, pronto, acha e pronto. É isso aí. Aí É quando isso tu aí. achares, depois eu vou ver se consegue explicar. Não vai Uhum. conseguir. Vem falar para outro, vem ver Pronto. também. Vem e vê. Pronto, acabou. Exatamente. Mas Mas o cheiro está ali, o aroma de vida e de morte está ali. é isso aí. Por exemplo, porque agora é o seguinte, vê. Aí tu diz assim, a pessoa de repente está a conversar contigo. Imagina, por exemplo, vamos agora usar aqui uma, uma, uma imagem, né? Tipo A assim, imaginação. sim. Vê, tu cheiras a feijoada, gostosa, boa, né? Aí o homem vê, mas que cheirinho é este tão gostoso? Tu vais ter que dizer, vem e vê. O É. teu cheiro não vai satisfazer aquela pessoa. Diz, olha, vem aqui na panela da feijoada. Percebes? Prova por ti. Pronto, quem diz isso é a panela da vida também. Vem a vida, vem, vem. Agora, o cheiro está lá, a marca está lá, percebes? Mas esta marca é muito mais importante para ti. Quando tu te olhares no espelho, tu dizes, mas eu não me conheço, eu não sou mais esta pessoa, estou morta. Né? Outras pessoas vão dizer ao mesmo tempo, mas também para os anjos. Percebes? O próprio diabo não vai querer, ele não vai... ele não vai conseguir mexer contigo da maneira que ele quer, entende? O Senhor Jesus disse o que lá em João 17, eu acho, né? Não, em 16 ou 15, por ali, ele disse, olha, o maligno veio, mas não achou nada em mim. Mas ele veio. Por que não achou nada? Porque o Senhor Jesus diz, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Tu não vais impedir o diabo de vir, entende? Mas tu podes impedir ele de achar alguma coisa em ti, onde pegar. Quem é que intentará acusação contra eles? Percebe? Se é Deus que os torna justos. Eles vão estar acusados de ser justos, né? Aí tudo bom. A pessoa que matam os outros por serem injustos. Exatamente. Não é? Ou usam assim, tu é chato demais, tu é isso, tu é aquilo. Mas na verdade ele está querendo dizer isso, é que tu incomoda o pecado que está em mim ou a vida que eu levo. Sim, sim. Foi assim que mataram João Batista. Foi. Bom. Agora, é aí que a gente tem que ver, porque agora, escuta, vamos diferenciar nestas coisas, dizer assim, escuta, a realidade disto tem que ser uma marca, tem que ser marcante. Percebes? Vai-te marcar a marca do cordeiro. Quando tu tens essa marca, tu deixas de estar preocupado ou ocupado com a marca da besta. Se eu agora vou estar aí a descobrir o que é a marca da besta, se eu já tenho outra marca. Né? Não, é bom saber, é isto, é aquilo. Então, tudo bem, mas pronto, eu não... Quando eu for para o céu, eu não vou levar nada disso. Não me apetece. Não me apetece. Não, eu não tenho tempo para isso. Percebe? Ou não vou falar, ou então vou usar isso. A pessoa vai falar, vamos lá falar um pouquinho da marca, então. Que não queres ver a marca do cordeiro também? É o outro lado. Né? Porque vocês vão ver, a Bíblia fala num lugar sobre a marca da besta. Eu acho que é um lugar só, né? Não tenho a certeza. Mas acho que é só um. 2. Ou dois, pronto. Seja o que for. Mas por que as pessoas fazem uma teologia só à volta desses 2 versículos? Há pessoas que ficam anos e anos a pregar sobre isso. Parece que o resto da Bíblia não existe.
O evangelho não existe, a marca do cordeiro não existe. Ah, você falou sobre 2 locais, né? São 2 locais no corpo, que eu quis dizer. Ah, sim, não. Mas estou falando na Bíblia, né? Porque Aham. Paulo também fala lá do bicho que vem da Tessalonicenses, né? Mas pronto. Mas em todo caso, o que é, o que não é. Uma coisa é certa: esta marca da besta tem a ver com o pecado que reina. Acabou. Pronto. Se eu vou ter a marca do cordeiro, vai ter com a santidade que reina. Pronto. Porque eu saber de todas as profundezas e de tudo e daquilo vai resolver o quê? Posso ter o conhecimento de todo o mundo, de todas as coisas, de toda a sabedoria e depois não tenho aquilo que devo ter, vale de quê? Porque aqui o que a gente está a falar, eu sempre insisti nisto com as pessoas que eu prego de GP. Isto é uma questão de ter, não é de saber. Certo? Tu tens que ter, tu tens que obter, tu tens que alcançar. Tem que ser real, é real. Certo? Se não for assim, busca. Ah, mas eu sei disso, mas saber não chega, tens que achar. É bom que tu saibas, mas essa sabedoria pode te condenar. Porque tu sabes e não achaste. Feito a figueira sem fruto. É isso aí. Ainda bem que o Senhor Jesus de vez em quando diz, não, deixa ele mais 1 ano ou 2 ou 3, vamos ver. Pois. É. Mas um dia não dá, não tem jeito. O Senhor Jesus não vai agora esperar até o mundo acabar. Ah, não, vamos atrasar o fim do mundo por mais 1000 anos, que é para ver se o Cirino se salva. Não é assim, né? Não é assim, né? Tá bom, então. E aí, Felipe? Estás muito pensativo, mas não fala nada. Estou ouvindo aqui e guardando as Pronto. pérolas. Mas escutem, eu vou repetir, isto é uma promessa, tem que ser real e tu tens que ter, não é saber. Uhum. Isto alcança-se, entende? Tu não alcanças só conhecimento, tu alcanças vida real. Tu não vais conseguir explicar. É a única coisa que tu podes alcançar hoje. Só que depois tu vais ser reformulada a tua maneira de ser, a tua maneira de viver, vai mudar muita coisa na tua vida. Vê, eu queria falar sobre isto depois, é para só dar uma continuidade a isto, a gente vai falar, se Deus quiser. Vocês não, a não ser que tenham outro assunto, né? Mas eu tenho uma coisa no meu coração já para falar há um tempo sobre onde é que está mesmo? Sobre aquilo que Paulo diz assim que o evangelho já está em todo o mundo, não é? Tem muito a ver com isto. Vocês acham que não, mas tem muito a ver com isto, né? Deixa que eu digo já onde é que é. Que mexeu muito comigo esses dias. Está em Colossenses. Ele diz em Colossenses 5, 1, 5 e 6. Diz lá. Mas isso fica para uma próxima vez. Se vocês não tiverem outro assunto, eu trago isso aí. E assim. Mas isso é só para complementar esta coisa que a gente está aqui a falar, tá bem? Diz assim: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, a qual ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Agora vê aqui, quando diz a palavra da verdade do Evangelho, esta verdade quer dizer da realidade. Porque se uma coisa não se torna real, ela não é verdade. É fictício. É. Tu podes as palavras podem estar a explicar a verdade, entende? Mas a verdade aqui que tem que falar da realidade do Evangelho. Que essa realidade chegou até vós, não é? Como também está em todo o mundo.
Isto é uma palavra muito estranha. Eu queria falar um pouquinho. Vocês vão ver que tem muito a ver com estas coisas que a gente está a falar hoje. Como é que o Evangelho está em todo o mundo? Vai ler um pouquinho, depois a gente vai conversar. Pensem um pouquinho sobre isso. Se vocês não tiverem outro assunto, né? Claro. Porque o importante é os assuntos que vocês querem discutir aqui. O Evangelho está em todo o mundo? Ele está dizendo. Ele diz lá assim, sentido... o Evangelho... Tem lugares que a Bíblia fala, por exemplo, que todo mundo... Por exemplo, ele diz em... Onde é que é? Acho que é Romanos, né? Não. Tem lugares que ele, quando quer dizer todo mundo, ele quer dizer... ele quer dizer... por exemplo, o Senhor Jesus tem lugares que ele diz todo mundo, tem um significado, mas, por exemplo, Paulo diz ali, todo mundo sabe da vossa fé, por exemplo, né? Já não tem o mesmo significado. Isso até quer dizer que as pessoas à volta, né? Mas aqui neste caso está a dizer que é o mundo todo. E é muito estranho, mas vocês vão ver que tem muito a ver com esta coisa que está no coração, porque ele lá diz assim, está produzindo fruto e crescendo, tal como entre vós, desde o dia que ouvistes, entendestes a graça de Deus na verdade. Pronto, mas isso é um assunto que quando vocês quiserem, eu falo sobre isso, se vocês não tiverem outro. Mas tem muito a ver com uma continuidade destas coisas, porque tem que ser uma coisa real. Mas agora não estou a entender porque que isto vai encaixar, mas depois encaixa. Tá bom? Tem tudo a ver. Então, ó, vão lá, achem. Se não acharem hoje, amanhã ainda dá tempo. Mas se tu não quiser esperar para amanhã, é uma coisa que podes achar hoje. Vamos lá remir o tempo, entende? Então, se não achares, não desmotives. O ouro está lá. O ouro está lá. E isto é uma coisa que ninguém pode fazer por ti, ninguém pode explicar. Vai lá e pronto. Vai à fonte e bebe. É o que o Senhor Jesus diz, aquele que beber desta fonte, não é? Tem que ser uma coisa real, percebes? Não é aquele que ouve da fonte, falar da fonte. Vai lá, bebe. Tá bom. Então vá, quem vai orar para a gente ir dormir? Nem querem orar. Não querem. Eu oro, mais uma vez, finalizar. Tá. Deus, mais uma vez, te agradecemos por esse dia, por esta palavra revelada. Obrigado, Deus. E nós possamos colocar em prática essa busca até encontrar. Deus, Senhor, nos ensina a tua palavra. É aquele que te busca encontra. Então, Deus, nós te agradecemos por conosco, desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto. Quando vocês ouvirem falar no batismo do Espírito Santo, é isto que a gente está a falar hoje. A revelação, o que acontece na pessoa é isto. É o único sinal de um verdadeiro batismo do Espírito Santo. É este. É a morte com Cristo e a viver para Deus. Não existe outro sinal que possas... É o que disse Paulo, né? Já não vivo eu, mas Cristo. Isso é o único sinal, é a única prova de um batismo verdadeiro do Espírito Santo. A plenitude da vida de Deus, a vida de plenitude. Não existe outro. Tá bom? Então vá. Tá bom. Deus os abençoe. Até a próxima.